comentar algo que un hermano unido en la fe me dijo ahora en la cantina. El hermano Emanuel. Hermano, está poderoso aqui na igreja, hein? As pessoas freindo empanada e Deus falando com ele. Tá forte, hermano. É forte. Freindo empanadas e Deus falando com ele. Aleluia. O hermano Manuel me disse assim, pastor, o Espírito Santo me estava falando uma coisa agora há pouco. E eu falei, que ele te estava falando, Manuel? Me disse assim, que quando Jesucristo estava em la cruz, morrendo, aún sus discípulos e todos os que ele rodeava, todos pensavam que aquele momento que ele estava sendo crucificado, todos pensavam que era o final de todas as coisas. E no pior momento de Jesus, pastor, todo o mundo estava pensando que era o final de todas as coisas, sem dar-se conta que aquele pior momento estava marcando o início de todas as coisas. E ele me disse algo interessante. Ele disse, eu aprendi esta manhã com Deus algo, mientras eu leía minha Bíblia, que quando nós estamos passando certos processos, que a vezes quando muitos lo têm por perdido, é realmente em este momento que Deus está começando algo grande em nossa vida. Quando pode dar um aplauso a Jesus por isso? Aleluia. Deus é poderoso. E já quero dizer, se alguém quer receber este grado de revelações, pode freír empanada na igreja, que o Espírito Santo está na cozinha. Aleluia. Amém, queridos. 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor. Quero ler 3 textos. E quero falar algo importante. Todo lo que usted vaya a emprender, todo lo que usted vaya a hacer, asegúrate. Escute isso, querido. Nunca comece nada sem asegurarte de que pusiste de acordo com Deus e Deus pusiste de acordo contigo. Eu lo que vou ministrar agora, se você perguntar, pastor, de todos os mensagens que há en el YouTube de la iglesia, ¿cuál mensaje me aconsejaría? Que usted nunca se olvidara de este mensaje. Todo lo que usted vaya a comenzar, todo lo que usted vaya a hacer, asegúrate de que Dios se puso de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuándo es que usted sabe que Dios puso de acuerdo contigo? Porque Él te va a dar señales. Amén, querido. Porque de igual maneira, se você não está de acordo com Deus, Ele não pode seguir contigo a caminhada. Deus não camina contigo se você não está de acordo com Ele. E quando você vai a caminhar para empreender algo, assegura-te de que Deus está de acordo contigo. Amém. Amém, querido. Capítulo 2 Timoteo capítulo 4, vamos ler aqui, versículo 16 adelante. Diz assim, o apóstolo Pablo está dizendo a Timoteo, um hijo en la fé. Ele diz assim, em minha primeira defensa, ninguno estuvo a mi lado, ou seja, nenhuma pessoa estuvo ao lado dele, senão que, graças por esse sonido, perfeito. Mano, essa igreja está top, irmão, tá violento o negócio, mano. Oh, Deus, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Lindo. Em minha primeira defesa, nenhum estuvo a meu lado, senão que todos me desampararam. Pablo disse assim, ó, não lhes seja tomado isto em conta. Quando você se sinta defraudado por alguém, se sente frustrado por alguém, você tem coragem de dizer isso, Senhor, que isso não seja tomado em conta? Você é daquela pessoa que diz assim, Senhor, castiga esta pessoa. Cuidado. Eu falei há pouco tempo, guarda tu coração, querido. Seguinte. Pablo vai dizer agora assim, ó, pero el Senhor estuvo a mi lado e me deu forças para que por mim fosse cumprida a predicação
y que todos los gentiles oyesen, así fui livrado de la boca del león. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que a la misión que Dios entregó a él, a predicar a los gentiles, ciertas personas le dejaron las manos, le abandonaron en medio del camino, pero el apóstol Pablo está diciendo así, pero el Señor estuvo a mí. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que usted empreenda, donde el resultado final va a glorificar a Dios, pase lo que pase, Jesucristo siempre va a estar a su lado. E agora ponga atenção a isso. E mais allá del resultado final de lo que usted está empreendendo, mais allá de isso, del resultado final que usted anhela, hay una recompensa que sobrepasa todos los placeres y deleites de la tierra. ¿Cuál es, pastor? La comunión con su Señor en un momento difícil. Eso no hay precio. El otro día yo estaba en el monte llorando bastante, porque yo no sé aquí cuántos pasaron por eso, donde usted casi se cansa de ser fuerte. ¿Cuántos pasaron por eso? Gloria a Dios que no estoy solo aquí. Entonces yo estaba en el monte terminando un propósito con Dios, y de ese momento yo estaba sembrando unas lágrimas al Señor. Y entonces aquel momento cuando usted está casi cansado de ser fuerte, e o Espírito Santo me dijo algo interessante, me dijo assim, te tenho que conduzir a estes momentos, porque é em estes momentos que eu te envolvo com minha glória, com minha graça e com minha misericórdia. E o Espírito Santo me dijo assim, fora deste momento não te posso dar o máximo de estas três. Então, há um máximo de la glória, de la graça, de la presença e de la misericórdia de Deus que Ele só te pode dar quando Ele te conduz por um caminho estreito. Aí, por isso, o apóstolo Pablo viveu esta experiência. Ele disse assim, quando eu estou débil, é aí que eu estou forte. Amém, querido? Então, Deus ele te vai conduzir a certos momentos de debilidades, não de pecados, senão que de debilidades. Você se vai convertir débil para que a graça de Ele se manifeste em ti. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no discernimos eso, porque en este momento somos conducidos a la intensa murmuración. Y usted tiene que discernir cuando Dios quiere dar más de Él para ti, más de su gracia para ti, más de su presencia para ti, más de su poder para ti. Usted tiene que discernirlo. Este momento y no abrir la boca para murmurar, porque es en este momento que Dios te va a envolver con su amor. Amém, queridos? Então, o apóstolo Pablo, ele está dizendo, o Senhor estuvo a meu lado quando todos me deixaram. Isso significa que o apóstolo Pablo, ele tinha uma missão acompanhada com a presença de Jesus. E de nada sirve você ter missões se a presença de Deus não está contigo. Então, volto a repetir, assegúrate todo lo que você vai a fazer, assegúrate de que o Senhor estuvo de acordo em começar contigo. Então, assim, vas a casar, Deus, ¿tú quieres que eu me case com esta persona? Vas a empreender um negócio? O Espírito Santo não me leva para esse lugar, para esse lado de casamento, aqui não vou falar outra coisa. Então, assim, todo o que você vai a fazer, pida a Deus a que Ele se ponga de acordo contigo e te dê señales. Senhor, dá-me uma señal. Não é que você era incrédulo, pero para que você tenha a plena convicção que Deus estuvo de acordo contigo, que não é só coisa de seu coração e de sua mente, sino que aún assim, porque escute, há coisas que van a glorificar o nome do Senhor, pero não é o que Ele quer, é o que você quer. E Ele não tem compromisso com o que eu quero, Ele tem compromisso com a vontade de Ele. A Bíblia diz que a vontade de Ele prevalecerá. A vezes é algo que vai glorificar a Deus, mas não é a vontade de Ele, é o que eu penso que é o que Deus quer. Então, você tem que entender isso. De igual matrimônio, o matrimônio é de Deus, mas não é de Deus que todas as pessoas se unam. Como assim, pastor?
Porque é assim, se você também não pide a Deus a pessoa que vai andar em propósito contigo, amanhã você casa e a pessoa te saca do propósito, te saca ela. Então, é de la voluntad de Deus, o matrimônio e a família é de Deus. Glorifica a Deus. Pero aquele matrimônio não foi de la voluntad de Deus. Então, quando nós começamos com Deus, vai a venir processo, pero a presença de Ele te vai a respaldar. Amém, aleluia. Então diz assim, pero el Senhor estuvo a mi lado e me deu forças para que por mim fosse cumprida a predicação, e todos os gentiles oyessem, e fui librado de la boca, porque todo o que você vai a começar, irmão, vai haver leão te esperando. A não ser que você não eres cristiano. Porque se você é cristiano, a Bíblia diz assim que Satanás está como, não é como leão alrededor nuestro, rugiendo, buscando o momento oportuno para nos tragar e consumir. Ou seja, o leão nos está esperando, irmão, em qualquer esquina. Então, Pablo está dizendo, todo el mundo me dejou. Em outras palavras, quando eu me iba a lamentar porque me deixaram, eu notei que não estava solo. O Senhor estava a mi lado. E Ele me deu força para predicar o Evangelho. E então Ele cerrou a boca do leão. Então, quando é que a boca do leão é cerrada? Quando você assegura que o que você começaste foi com Ele e Ele sigue contigo. Estão entendendo, igreja? Seguinte. E o Senhor me livrará de toda obra e me preservará para su reino celestial. A Ele sea a glória por los siglos de los siglos. El Senhor me preservará. Amém? Então, irmão, quero agora ler 2 textos mais, para que você entenda como é importante fazer as coisas com a presença de Deus. Pastor, como eu hago para ter a presença de Deus? Todo o que você vai a começar, diga assim, Jesus, tu vienes comigo em esta jornada? Senhor, quero montar a sociedade com meu amigo, quero pôr a empresa, quero montar sociedade, Senhor. Uma empresa, uma sociedade. O que te parece, Jesus? Dá-me uma señal, uma evidência para que eu sepa que tu se vai meter no negócio também, Senhor. Antes que eu comece, dá-me uma señal. Então, se Ele te vai contestar dando-te señales, e se Ele se põe de acordo contigo, então se avança, se não, não. Porque não vai funcionar. Um cristiano não lo pode fazer nada, sem que primeiro ele se ponha de acordo com Deus. Amém, aleluia. Não pode, querido. Todo o que você vai a fazer, primeiro consulte a Deus. Consulte. Se Ele quer, se Ele não quer. Amém, querido. Na Bíblia há um versículo, não me acordo a hora, que diz assim, você não pode fazer planos, se você vai para allá ou para cá, o que você vai fazer, sem que antes primeiro consulta se é da vontade de Deus. Porque isso te assegura presença e companhia. Amém, queridos. É importante entender isso. Então, Êxodo 33, ponga aí por favor. Aqui, a primeira história é do apóstolo Pablo, que ele está predicando e há problema, gente le deja, gente le falla, pero Cristo estuvo ao lado de ele. Amém, queridos? Amém. Jesucristo estava ao lado de ele e lhe deu recursos, provisões para que se cumplisse o anúncio do evangelho a los gentiles. Estão entendendo, querido? Amém. Jesucristo estava com o apóstolo Pablo. Então, não importa quanta gente te vai a deixar e abandonar, senão que você começaste com ele, seguramente o final vai ser com êxito. Agora vamos a ler 2 textos mais, são histórias paralelas, mas a la vez parecidas. Observe esta história que linda aqui. Êxodo 33, versículo 11. É muito conhecida esta história. Versículo 11 diz: Hablava Jeová a Moisés cara a cara. Observe, Deus falava com Moisés, como habla cualquiera a su compañero. E ele volvia ao campamento, pero o jovem Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartava del meio del tabernáculo. Sigue. E dijo Moisés a Jeová, mira, observe, mira, Moisés está falando com Deus, mira, tu dices a mim, saca este pueblo,
Deus está mandando ele sacar o povo do Egito, querido, ponga atenção nisso. Mira, saca este povo. E tu não has declarado a quem enviarás? Comigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Sigue. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo. Siga. Y él dijo, mi presencia irá y te daré. Observe aqui, querido, ponga atenção nisso. Deus manda Moisés sair do Egito e levar o povo a um lugar. Foi Deus que mandou, sim ou não? Observe como isso passa com nós outros. Deus manda ele sacar o povo. Ok, ele está sacando o povo. Agora, em este momento que Deus está mandando, aprenda a discernir isso. Nem toda palavra que é de Deus assegura que Deus está. Ah, pastor, agora complicou. Nem toda palavra que é de Deus significa que Deus está. Qualquer pessoa llena do Espírito Santo te pode dar uma palavra de Deus. Pero pode ser que a palavra que você vai receber te conviene a ti por la alma que você tem afligida por qualquer coisa. Pero não significa que é o que Deus quer para ti. ¿Qué es que Deus quer para ti? Lo que Deus quer para ti, para mim, é quando a presença de Ele é assegurada. E não os resultados, sino que a presença. Moisés não clamou por la chegada, ele clamou por quem ia com ele. Tu, ou seja, tu não me has dicho quem há de ir comigo. E então Deus disse assim, mi presença irá contigo. Em outro versículo, Moisés disse assim, ó, se tu presença não há de ir comigo, não me mueva de aqui. ¿Por quê? Porque com a presença de Deus pode faltar provisão, pode faltar pessoas. Se a presença está, a presença te cubre de todos os afanes do mundo. Então, não arranque uma jornada sem que você esteja seguro de que a presença de Deus está contigo, querido. Porque é evidente que mais adelante, alguns passos, alguns metros, alguns quilômetros, alguns dias, alguns meses, se te vai começar a falhar as coisas. E o que te vai a dar paz é a presença de Deus contigo. Todo começou bem quando Moisés saca o povo. Em meio do caminho, o povo começa. Melhor seria morir de hambre no Egito que passar hambre aqui no deserto. E a gente começa a apretar a Moisés. Pero menos mal que a presença de Deus estava com ele, dando direção a ele. E se a presença não estivesse com ele? Moisés hubiera regressado. E Deus não se alegra com os que retrocedem. Deus quer com aqueles. ¿Por que a gente retrocede? Porque quando começou, não assegurou que a presença de Deus ia com ele. Por isso que quando Deus começa algo contigo, Ele assegura de que você vai com Ele até o final. Então Moisés ele está dizendo, se sua presença não há de ir comigo, Deus, não me saque de aqui. E Deus então disse, Moisés, mi presença irá contigo e te darei descanso. Aleluia. Outro texto, abre aí Lucas 15. Lucas 15. É um texto também bastante conhecido. Vamos sacar algo de aqui. Versículo 11 adelante. Creio que aqui todos já escutaram esta palavra. Também dijo, um homem tinha 2 hijos. Sigue. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Sigue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se
Foi lejos a uma província apartada, e allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sigue. E quando todo lo hubo malgastado, vino uma grande hambre em aquela província, e começou a faltar-lhe. Sigue. E foi e se arrimou a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo cual le envió a sua hacienda para que le apacentase cerdos. Sigue. Ponga atenção a esta parte, igreja. E deseava llenar su vientre de las algarrobas que comia los cerdos, pero nadie le dava. Pensa, hermano, usted com desejo de comer comida de cerdo e a gente não te dá. Forte, sim ou não? Agora ponga atenção. Volvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em la casa de mi padre tienen abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Siga. Me levantaré e irei a mi padre, e le direi: Padre, he pecado contra el cielo e contra ti. Sigue. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleiros. Sigue. Levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y le fue movido de misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Sigue. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigue. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzad sus pies. Sigue. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Sigue. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es, y comenzaron a regocijarse. Amém. Pastor, eu não estou entendendo o porquê deste texto. Observe, o apóstolo Pablo, ele estava com Deus e seu final foi com êxito, porque a presença de Deus lhe acompanhou. Pablo termina o livro de Timoteo dizendo assim: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E Pablo disse isso. Ahora pues me está preparada la corona de la justicia, que aquel que es fiel y justo me entregará en su día. Aleluya. Porque él comenzó con la presencia de Dios con él, bajo obediencia. No le fue fácil, pero él sabía que Dios estaba con él. Y cuando usted asegura que Dios está contigo, todo lo que usted emprenda, no importa cuántos obstáculos vengan, usted va a terminar bien. ¿Por qué va a terminar bien, pastor? Porque va a terminar en la fe. Usted não termina bem quando termina com dinheiro no banco. Você termina bem quando você termina na fé. Ou seja, não confunda. Dá um aplauso a Jesus. Observe isso. Um cristiano não termina bem a carreira quando ele comprou uma casa, uma mansão em Miami, uma mansão em Brasil. Não, ele não termina bem quando ele é cristiano e está terminando a vida, deixando herência para os filhos até a quarta geração. Ele não termina bem quando ele deixa coisa. Ele termina bem quando ele deixa aquilo que o dinheiro não pode comprar e aquilo que o dinheiro não venceu, que é a fé. E só é possível terminar com fé quando você começa com a fé. E a fé é Cristo. Moisés de igual maneira começou com o Senhor. Deus anduvo com ele, o Padre estuvo com ele. É mais, o Padre disse: mi presença irá contigo, Moisés, e te daré descanso. Amém, queridos? Quantos aqui já escutaram dizer assim, é que Moisés foi rebelde por quanto golpeou a roca 2 vezes e Deus lhe dijo para hablar com a roca na segunda vez, pastor? E ele então desobedeceu a Deus e na segunda vez Deus dijo, habla com a roca, e ele desobedeceu e golpeou a roca. Realmente Moisés cometeu um pecado e por quanto ele golpeou a roca e não falou com a roca, Deus dijo, habla com a roca, ele não falou com a roca. Porque eu penso que ele queria dar aquele cajado na cabeça de alguém. E aí, então, ele golpeou, saiu água, sim ou não? Agora, nenhum ser humano pode dizer que Moisés não entrou na terra da promessa. Porque hasta a morte de Moisés, ele viu a terra de lejos, sim ou não? Então,
Moisés, em carne, ele não pudo entrar em Canaã. A Bíblia diz que ele viu a terra de lejos e morreu. Estão acá, igreja? Agora, quando viene Jesucristo, Jesucristo está na terra de la promessa. E quando Jesucristo está na terra de la promessa, os discípulos não sabiam quem seguir, a lei ou os profetas. E então Deus lo lleva a Jesucristo a um monte chamado Monte de la Transfiguração. E aquele monte Jesucristo leva a seus discípulos e leva Pedro, Tiago e Juan mais adelante. E Pedro, e Tiago e Juan se quedam aqui e Jesucristo vai mais adelante. E quando Jesucristo vai mais adelante, a Bíblia diz que se apresenta de quem? Moisés e Elias. Ou seja, ele entrou. Estão acá, igreja? Agora, lo mais lindo é, porque a religião é tão problema, irmão, que há muita gente firmada em la lei e em los profetas. Aí, estando em los montes de la transfiguração, transfigurado Moisés, Elias e Jesucristo, aí os discípulos disseram assim, uau, vamos fazer uma tenda. Aí está o trio, Moisés, Elias e Jesus. E então Jesucristo disse, não haga tenda, não haga idolatria, não haga nada disso. Aí então a voz del cielo disse assim, este es mi hijo Jesús, a él oíd e obedeced. Então anda muita gente dizendo assim, pastor, a lei de Moisés disse tal coisa. Glória a Deus por Moisés. E glória a Deus por la lei de Moisés. Porque há a lei de Deus dada a Moisés e há as leis que Moisés criou. Então a gente que disse, pastor, há que seguir isso porque está na lei. Sim, pero no monte de la transfiguração, a voz de Deus disse assim, ó, ni Elias, que representa a ordem profética, e ni Moisés, que representa a lei. Mi hijo a ele oí obedecer. Então, glórias a Jesus. Então, amados, sua fé e minha fé tem que considerar toda a escritura, desde a antiga aliança hasta a nova. Pero el martillo del juez está en la mano de Jesús. Es lo que él dijo, amén. Entonces, observe que lindo es. Entonces, el apóstol Pablo andó con Cristo, Cristo andó con él y funcionó. Moisés andou com Deus e Deus andou com ele e funcionou. Agora, este texto de Lucas 15 é uma teofania, uma tipologia de um padre e nós outros. Agora observe, o padre tinha todas as coisas, Deus tem todas as coisas. E ponga atenção aqui, vou terminando. Cuidado para que você não se perca, irmão. Como assim, pastor? Cuidado para que você não se perca com o que o Padre te dá. Porque todo o que você pedir ao Padre, Ele te vai dar. Há gente que está pedindo coisas ao Padre e o Padre está. Sou hijo, dame o que é mío. Sou tu hijo, toma. Então, o Padre de Lucas 15, o Padre deu al hijo, conhecido como el hijo pródigo. El Padre le dio provisión, lo que él quería, los bienes, toma. Y el Padre le concedió a él libertad para él hacer lo que él quería. El Padre te da provisión y libertad para usted hacer lo que usted quiere. Pero hay una cosa que él no puede dar cuando está fuera del propósito de él, porque él sabe leer su corazón. El Padre dio libertad, dio provisión, pero el Padre no le dio compañía. El Padre no fue con él. Y sin la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor, todo que el Padre nos da se pierde. Todo lo que el Dios te da, todo lo que el Padre te da, sin Él, se pierde. El hijo pródigo ganó el dinero y la libertad para ir. Pode ir. Pero el Padre no fue con él.
¿Y de qué sirve usted tener recursos, usted tener dinero, usted tener provisión? Cuando llegar un tiempo donde el hambre, la Biblia dice así, hubo un tiempo, vino hambre en aquella región, porque a donde el Padre está, la hambre no le puede afectar, ni a él ni a los que están con él. Entonces, iglesia, asegúrate de cómo usted esté viviendo, que Dios esté contigo. No comiences nada y no tome decisiones para sus propios deleites personales. Asegúrate de que tú y Él es uno solo. Para que Satanás nos ponga en lugares de extrema humillación. Cualquier humillación, pastor, lo que el Padre te dio se pierde. Pero Él es tan misericordioso que Él nos recibe otra vez en amor. Pero no tiene que ser así porque Él dejó las Escrituras. Amén, queridos. Eu vou orar para que Deus conceda todo o que pedamos, porque somos hijos. Pero lo que vengamos a pedir a Él, também venga a complacer o desejo do coração de nosso Padre. Senhor, eu quero isso, pero que opinas de isso? Jesucristo dijo algo a seus discípulos, hermano, agora ponga atenção nisso aqui. João Bautista dijo algo tremendo. João Bautista dijo assim: que ele cresça e eu, que ele cresça. Agora Jesucristo quando vino é diferente. Jesucristo dijo assim, que alumbre aún mais forte vuestra luz delante de los hombres de la tierra, para que los hombres de la tierra vean tal luz e deseen entender o Padre que tu tienes. Jesucristo não te manda diminuir, Ele te manda aumentar. Não sei quantos entendem isso. ¿Por quê? Porque a igreja foi chamada para conquistar. Nossa mente tem que ser renovada para coisas grandes. Porque mientras mais grande e firmados em la companhia de nosso Deus, não nos iremos perder em la grandeza, sino que la grandeza vamos a poder hacer mais coisas para Ele. Agora, de nada sirve arrancar, começar uma jornada pensando só em seus próprios prazeres e deleites. Irmã, esta manhã na obra, sempre há um devocional, assim, sempre há um momentito de comunhão entre os irmãos. Havia terminado de comer e se terminou em lágrimas aí, os irmãos. E eu falei com os irmãos algo assim rápido que Deus me havia dito. Ustedes se acordam lá quando Jesucristo ele multiplica os panes e os peces? Então, a Bíblia diz assim, que comieron, quando ele multiplicou, comieron más, foram 5,000 homens, echa cálculo. 5,000 homens, sem contar mulheres e ninhos. Comeram 5,000 homens, sem contar mulheres e ninhos. Então, vamos responder aí que havia 15,000 pessoas, ou 20,000. Ok. Agora, a Bíblia diz assim, eu vou aproveitar isso aqui, graças ao Espírito Santo, abriu uma unção aqui, mano. Não é assim quando o Espírito Santo disse assim, vai, arrocha. Jesucristo dijo assim, quando ele termina o culto, os discípulos vêm e dizem assim, maestro, despida a multitud, a Bíblia diz, despida a multitud, Senhor, porque já hace tarde, esta gente quer comer e não há comida. E aí Jesucristo era assim, hermano, em los finales de los cultos de Jesucristo tinha comida. Era tremendo. E Jesucristo diz assim, não, de vosotros a ellos de, amém? De a ellos vosotros de comer. Agora os discípulos disseram, Senhor, só temos um pouco de dinheiro e aún assim não alcança para comprar para todos. E Jesus Cristo disse assim, de vosotros a ellos de comer.
Os líderes aqui da igreja, eu quero aproveitar esse gancho aqui em espanhol, disse em espanhol. Hay comidas aqui na igreja todos os domingos. El dia que não haya fundos para comprar para hacer comida, quem é que tem que dar de comer ao povo? Ponga atenção aqui, ó. Pastor, eu quero servir a Deus, então já contabiliza isso. Na igreja hay um fundo para hacer comida todo domingo e dar gratuitamente, exceto agora por uma missão que temos que terminar a obra. Agora, vamos suponer que um dia não há fundo para comprar a comida. Cristo está preocupado? Quem é que dá de comer ao povo? Amém, aleluia. Quantos estão recebendo a revelação? Agora, observe isso. Vou terminando. Agora, o discípulo disse assim, ó, Senhor, porque é assim, ó. A veces lo que sirven son los más tacaños. Não se ofendam. Amém? Às vezes lo que sirven, não é... Amém, querido? Hermano, eu tenho a palavra. Às vezes lo que sirven son los más... Porque tem em sua mente, já estou haciendo ser vindo. Então, agora observe isso. Você crê, sinceramente, que mais ou menos 15,000 pessoas, solo um muchacho tinha algo de comer? Seamos sinceros aqui. Aqui mesmo, aqui, mano, se eu pido ao Espírito Santo ser uma varredura aqui, ó, aí chocolate aqui, aí galleta, aqui aí nas bolsas aí. Pero todos dijeron assim, Senhor, nadie tiene nada, solo um muchacho tem 2 peces, 5 eu nunca sempre 5 panes, 2 peces, 2 peces, 5 panes. Isso daí. 2 peces e 5 panes. Agora pensa, solo hay uno. Aí eu imagino Jesus Cristo mirando assim, ó. Pero 15,000 pessoas, 12 discípulos que me sirven, solo uno. Seja sincero, você crê que em meio daquela multidão, solo aquele muchacho tinha? Ou você crê que outros tinham também? Claro que outros tinham. Pero solo el muchacho dijo assim, ó. Toma el mío aqui, ó. Não é nada para 15,000 pessoas, pero já é algo. Não entre em este momento onde você disse assim, ó, não lo vou fazer porque el mío é nada comparado a lo que hace falta. Porque lo que para ti é nada comparado a lo que falta, para Deus é muito. Aí agora ponga atenção nisso. Jesus Cristo agarra a multiplicação, sim ou não? A Bíblia diz que sobra 12 canastas de cesto. A quem você crê que iba essa canasta? A Bíblia diz que aquele sembra, cosecha. Sobrou 12 canastas. Agora, ponga atenção, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo entra na barca, eu estava falando isso com os irmãos esta manhã, quando Jesus Cristo entra na barca, ele vai para o mar de la Galileia e vai a outra região. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo barra de la barca, e quando ele barra de la barca, quando ele descende, ele mira, adivina quem estava aí? Todo el mundo que se quedou atrás. A Bíblia diz que vieram andando à margem do rio e chegou primeiro que Cristo. Então eu me puse assim, mano, assim, como é isso? Cristo de barco, a gente andando, chegou primeiro que ele. A gente que viu a multiplicação de los panes e los peces, chegou onde Cristo iba, primeiro que ele. Quando Cristo entra, vê a gente e diz, vosotros outra vez aqui. Aí Cristo disse assim, ó, já sei porque vosotros han venido, por causa de los panes. Em outras palavras, vocês me siguen por interesse. Póngase de pé, queridos.